Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, a professora de Ciências, e hoje daremos continuidade ao assunto de Física, né? Capítulo 11, tá? A luz e as cores. Vamos lá, acompanhar a leitura. Você consegue imaginar como seria o mundo sem luz? Não haveria sol, calor, cores, as plantas não fariam fotossíntese, não enxergaríamos os objetos e a natureza à nossa volta. Com esses exemplos, já podemos ter uma ideia da importância da luz sobre a vida na Terra, além de estar fortemente ligada com o nosso sentido da visão. Mas, afinal, o que é luz? Vimos na aula passada, no vídeo anterior, que as ondas e que a luz é uma onda eletromagnética. Isso quer dizer que ela pode se propagar tanto em meio material quanto no vácuo. Mas o que é luz? É uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. É o agente físico responsável pela produção da sensação visual. As ondas luminosas fazem parte de um conjunto maior de ondas, né, que é o espectro eletromagnético. Eis aqui, né, a reta do comprimento de onda, certo? Que é possível enxergar. Só que nossa visão, né, só consegue enxergar esse pedacinho daqui, ó, de 10 elevado a menos 7, tá? Nós só conseguimos enxergar esse pedacinho aqui, que sai da cor violeta até a cor vermelha, tá? Somente esse pedacinho aqui da reta de comprimento de onda, certo? Que nós conseguimos enxergar. Iremos agora analisar a interação da luz com o meio material. Então, assim, ocorre 3 propriedades, certo? Nós iremos estudar uma a uma. São as 3 propriedades: absorção, reflexão e refração, onde elas podem ocorrer separadamente ou juntas, tá? Então, vamos lá. Absorção. A absorção acontece quando a luz incide sobre uma luz e ela é absorvida. Exemplo: quando estamos com uma blusa preta ao sol, né? O que acontece? Nós sentimos a temperatura aumentar. O que está acontecendo? É justamente a energia luminosa através do calor que está sendo absorvida por aquele material, pela blusa preta, tá? Outro exemplo é a água da piscina, a água do mar, né? Quando ela é exposta à luz do sol, o que acontece? Ela fica aquecida, certo? Então, essa é um exemplo de absorção. Reflexo. Reflexão ocorre quando a radiação luminosa incide sobre o meio e retorna, ou seja, ela é refletida pelo material. O caso mais evidente é o espelho, que praticamente a luz reflete, né? Toda aquela luz ela é refletida para os nossos olhos, fazendo então que nós enxergamos o objeto através dele, né? Nós vemos o reflexo da luz, né? Refração, né? Esse aqui, ó, é o exemplo prático, da refração, né? A impressão, né, de que a colher está torta, certo? Isso é a refração. Mas ela sempre acontece quando a luz atravessa um meio material em direção a outro, formando um desvio na sua trajetória. Esse fenômeno costuma ser intenso quando a radiação luminosa incide do ar para o vidro. Justamente esse aqui. Incide, ó,
justamente aqui em cima, e ela parte quando a gente enxerga o objeto, né, no caso a colher, através do vidro, quando ela reflete na água, então dá a impressão, né, que nós enxergamos a colher troncha, que na verdade ela não está, né? Então, o processo de refração, quando a gente enxerga através do vidro, certo? Uma outra propriedade também importante é em relação ao tipo de material que emite a luz, né? Que é possível a luz atravessar, tá? Então, ela pode ser classificada como opaco, transparente e translúcido. Os corpos opacos são aqueles que não deixam a luz passar, né? Nós não conseguimos ver a luz do outro lado. Um exemplo prático, quando nós emitimos luz numa parede, nós não conseguimos enxergar através da parede, né? Justamente por quê? Porque a parede é opaca. Os corpos transparentes são aqueles que permitem a passagem de quase toda a radiação luminosa, né, que é incidida sobre ela, né? Quando a gente enxerga através, certo? Vamos supor, de um copo de vidro, né, de cor clara, né, de preferência, nós conseguimos enxergar o outro lado, né, através dele. Então, o copo, né, ele é um corpo transparente. Mas um corpo translúcido, são materiais capazes de permitir que a passagem seja parcial, né? Nós conseguimos enxergar, só que não com tanta nitidez, certo? Ainda uma outra classificação, né, de acordo com os corpos, é a capacidade de emitir luz ou não, né? Ela pode ser chamada de ser luminoso ou ser iluminado. Os corpos luminosos são aqueles capazes de emitir luz própria. São eles naturais e artificiais. Naturais, né? Os corpos luminosos naturais, exemplo prático, o Sol, as estrelas, né? Os artificiais são lâmpadas acesas, né? Os corpos iluminados são aqueles que não possuem luz própria, mas eles só são observados porque a luz é refletida nele, né? Exemplo, o Sol emite luz para o nosso planeta. Por isso que o planeta é um corpo iluminado, né? Ele não emite luz própria, mas ele recebe a luz emitida pelo Sol. Propagação retilínea da luz. Talvez o primeiro a considerar que a luz se propaga em linha reta tenha sido o grego Tales de Mileto, por volta de 600 anos antes de Cristo. Como foi que ele fez essa comprovação, né? Ele tentou medir a altura de uma pirâmide, da pirâmide de Quéops, lá no Egito, né, a partir de sua sombra, né? Então foi ele que começou a fazer todo esse estudo, né, que é observado com a propagação retilínea da luz. A velocidade da luz, certo? Nós sabemos que no vácuo, né, ela é constante, certo? Bem determinada, que ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? O que acontece? Essa é uma velocidade bem determinada no campo da física, certo? Só que essa velocidade é no vácuo. Em meios materiais, essa onda é bem menor, mas ela varia de acordo com o meio onde ela está se encontrando, tá? Não se preocupa que esse valor ele é repassado para vocês em alguma questão, tá? Se tiver uma questão onde peça a velocidade da luz, só se for através do vácuo. Aí você vai ter que saber que é de 300 mil
km por segundo. Mas caso seja em qualquer um outro meio, ou qualquer um outro material, você não é obrigado a saber. Nós temos que fornecer para vocês, tá bom? Dando continuidade lá na página 118, né? O que são as cores? Para a física, a cor não é uma propriedade que os objetos possuem, ou mesmo uma propriedade da luz. Ela é a reação da nossa visão à frequência de uma onda. A luz do Sol é também chamada de luz branca. Isso se deve ao fato de que quando se decompõe essa luz branca, na verdade a gente está falando sobre a união das as 7 cores do arco-íris. Quem primeiro viu isso, né, essa observação, esse fenômeno, foi o Isaac Newton, né, que ele observou através do prisma a radiação solar, que ela era decompunhada em 7 cores, que era justamente as cores do arco-íris. Né? Tá aqui, ó, o experimento, certo? Mas a gente também pode comprovar através desse aqui, ó, do disco de Newton, certo? Então, fica aqui como uma outra atividade para vocês realizar esse experimento, fazer o disco de Newton, tá? Tem aqui explicando, ó, como se faz, tá? É super fácil, tá? Comprovar que a união das 7 cores é a luz branca, tá? Através do disco de Newton. Então, como é que se faz a cor dos objetos, né? Na verdade, é a luz branca, quando atinge o objeto, ela reflete para o nosso olho apenas o espectro daquela cor. Exemplo, né? Eu tenho uma camisa vermelha. Então, a luz branca bate naquela camisa e reflete no nosso olho somente o espectro vermelho. Tá? Lembra lá daquela reta de espectro, a reta do comprimento de onda? Tá aqui, ó. Então, a gente só enxerga só esse pedacinho. Então, a luz branca bate no objeto e só emite a luz justamente daquela cor, tá? A luz branca é a união de todas as cores e a luz negra, né, a cor preta, é a ausência de todas as cores, certo? Então, com esse assunto, né, nós damos um pouco mais de noção em relação à luz e cor, tá? Para vocês fazerem o exercício de ciências e reflexão lá na página 119, tá? E 120, certo? Mais a pesquisa do disco de Newton, certo? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.